A paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Tenho certeza que vai te edificar bastante, tenho certeza que vai esclarecer muita coisa a respeito desse assunto. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aleluia. A palavra de Deus diz que haverá um tempo onde as pessoas não irão suportar a sã doutrina, a doutrina santa que tem na Bíblia. E quando ouvir a palavra, vai ter comichões nos ouvidos e não vai querer ouvir a verdade. Então eles vão buscar para si doutores, líderes, falsos profetas, pessoas que vão pregar aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem, para satisfazer os seus próprios prazeres, suas próprias vontades. Então aqui está, já estamos nesse tempo. Sabemos que estamos num tempo em que muitas pessoas não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a sã doutrina de Deus, mas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Muitas pessoas querem Jesus, mas não querem abrir mão do pecado. Muitas pessoas querem os milagres de Deus, mas não querem obedecer à palavra de Deus. Já ouvi pessoas falarem que não tem como ser evangélica porque não podem abrir mão de algumas coisas que eles gostam. E eles dizendo que se fossem evangélicos, eles teriam que abrir mão de muita coisa, então por isso eles não iam querer ser evangélicos, ou seja, abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Muitas pessoas não querem, preferem o caminho largo do que o caminho estreito, preferem passar pela porta larga do que a porta estreita. Então esta palavra vem para nos avisar que infelizmente já estamos nesse tempo, num tempo em que muitas pessoas preferem ouvir os falsos profetas do que obedecer a palavra de Deus, do que abrir mão do pecado, do que viver a palavra de Deus. E isso explica porque muitas pessoas preferem estar ali ouvindo e seguindo aqueles falsos profetas. Porque para eles é melhor seguir um falso profeta que diz aquilo que lhe agrada, que lhe mostra um caminho largo, onde tudo pode, onde eles, na ilusão, no engano, acham que estão seguindo Jesus, quando na verdade eles não estão seguindo Jesus, porque eles não estão abrindo mão do pecado, eles não estão obedecendo à palavra de Deus. Então eles estão ali enganados pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios desejos. Estão ali enganados, enganando a si mesmo, porque para eles pensam que estão sendo servo de Jesus, quando na verdade ele está sendo servo da carne, ele está satisfazendo a sua carne e não está crescendo espiritualmente. Então Deus ele traz esta palavra para o meu coração e para o teu coração, porque nós estamos vivendo nesse tempo onde muitas pessoas estão seguindo falsos profetas. E eu vejo que muitas pessoas ficam se perguntando como essas pessoas não veem que eles são falsos profetas. Como esses seguidores não veem isso? Por que eles não entendem que eles estão seguindo falsos profetas? Então é isso, é simplesmente porque eles já estão enganados, porque eles estão se enganando, porque eles preferem viver no pecado, no caminho largo, na porta larga, do que obedecer à palavra de Deus, do que abrir mão do pecado, do que viver a sã doutrina. Nós sabemos que para viver a sã doutrina, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão dos prazeres da carne para que a gente venha crescer espiritualmente. Nós temos que nos inclinar para o Espírito. Nós temos que entender que Deus, que Jesus, Ele é santo, que Ele é puro e que Ele não vai aceitar impureza, Ele não vai aceitar que uma pessoa vive em pecado e diga que está buscando a Deus,
que está servindo a Deus, quando na verdade não está servindo. Porque luz não se mistura com trevas. O Espírito Santo de Deus jamais vai habitar em uma pessoa que vive em pecado, em uma pessoa que vive mudando o significado, a interpretação da palavra de Deus. Falsos profetas que estão ali pegando versículos isolados, versículos que lhe convêm, porque eles estão querendo simplesmente agradar o seu ego, agradar a si mesmo. Eles não estão preocupados com a conversão das pessoas. Eles não estão preocupados se as pessoas vão seguir a Jesus em espírito e em verdade, se as pessoas vão se arrepender dos pecados. Eles estão preocupados em agradar a si mesmo. Os falsos profetas querem agradar a si mesmo, aquilo que eles estão em busca. Se eles querem dinheiro, eles vão dizer um versículo de prosperidade para induzir as pessoas a lhe dar dinheiro. Se ele quer fazer com que venha convencer uma pessoa a fazer algo para eles, eles irão pegar um versículo para, de uma certa forma, induzir as pessoas a fazerem o que eles querem que as pessoas façam. Então, os falsos profetas, eles estão alimentando a si mesmos, eles estão enganando pessoas para conseguir aquilo que eles desejam. E como eles oferecem um evangelho fácil, uma porta larga, falando do nome de Jesus, dizendo que as pessoas irão ser salvas, dizendo que as pessoas irão alcançar milagres e que para isso não precisa se arrepender dos pecados, não precisa obedecer a palavra de Deus, basta fazer aquilo que eles estão mandando fazer. Então muitas pessoas, pela facilidade desse evangelho, pelas pessoas não ter que abrir mão do pecado, pelas pessoas não ter que abrir mão daquilo que elas gostam, mas que Deus não se agrada, para que elas não venham abrir mão disso, elas acham melhor seguir esses falsos profetas. A palavra de Deus diz que quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Ou seja, quem é santo, se santifique mais. E quem é sujo, suje-se mais. Então, muitas pessoas já estão ali no pecado. Muitas pessoas estão ali felizes no pecado e não querem abrir mão do pecado, porque para eles aquela situação está boa. Então, é claro que quando uma pessoa ela se inclina para a carne, quando uma pessoa se inclina para o pecado, ela tende a pecar mais ainda. Então, por isso, a palavra de Deus diz, quem é sujo, suja-se mais. Então, muitas pessoas não querem encontrar a sã doutrina, não gostam de ouvir a sã doutrina. Essas pessoas, inclusive, diz que a sã doutrina é caretice, que quem segue a sã doutrina, eles dizem que são religiosos, eles dizem que são pessoas caretas, pessoas antigas. Então, para eles, as pessoas que seguem a sã doutrina são pessoas que não vivem a palavra, porque são caretas, porque são pessoas que são antigas, e eles sim vivem a palavra, porque eles vivem na modernidade, ele vive um evangelho livre, porque segundo eles, Jesus os libertou, então eles não são presos a nada. Então é um evangelho totalmente mudado, é um evangelho onde eles dizem que tudo pode fazer, porque Deus, ele olha o espírito, Deus não olha o corpo. Então pessoas vivem em prostituição, pessoas vivem com roupas decotadas, praticando a lascívia, a sensualidade, pessoas vivem tendo práticas mundanas, pessoas vivem trazendo práticas mundanas para dentro da igreja, pessoas vivem de todo jeito, vivem em pecado e acham que não estão em pecado, acham que estão certos. Então, quando a gente encontra pessoas que pensam assim, nós não precisamos forçar ninguém a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. A palavra de Deus está aí nas redes sociais.
Nas redes sociais nós sabemos que tem falsos profetas, mas também existem pessoas de Deus. Nas redes sociais nós sabemos que tem palavras que mudam a interpretação verdadeira da palavra de Deus, mas também existem palavras que veio realmente de Deus. E a palavra que veio realmente de Deus está aí, está na internet, está em todos os lugares. Inclusive existem profetas de Deus que estão aí pregando nas esquinas, nas ruas, nas igrejas, em vários outros lugares. Então a palavra está aí para todo mundo. Pessoas têm a Bíblia em casa, onde pode ler e meditar, onde pode entender aquilo que Deus está falando com ela. A palavra está aí, apenas as pessoas não querem ouvir, porque tem comichão nos ouvidos e aquela palavra, aquela sã doutrina incomoda eles. E muitas vezes eles ficam até chateados com alguém que vai pregar para eles, porque eles não querem ouvir. Então a palavra de Deus não é por força nem por violência, é simplesmente crer. Se creres, serás salvo, se não creres, serás condenado. Então a palavra de Deus, ela é clara, está aí para todo mundo ouvir. Cabe às pessoas querer ouvir ou não. Jesus bate na porta. Se alguém ouvir a voz de Jesus e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Então veja que a palavra de Deus está aí para todos, mas nem todos querem ouvir. Então muitas pessoas realmente estão sendo enganadas pelos falsos profetas porque querem ser enganados, porque não querem abrir mão do pecado. E aquilo que o falso profeta diz, para eles é agradável aos seus ouvidos. Então para eles ele está numa situação ali de conforto, aquela situação está confortável para eles. Então, por isso, eles estão sendo enganados e estão gostando de ser enganados. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, não deixa de compartilhar esta palavra para que muitas pessoas venham entender por que está acontecendo tantas pessoas seguindo os falsos profetas. A palavra de Deus diz que haverá um tempo que isso irá acontecer e já está acontecendo, amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?